Olá! Bem-vindos e bem-vindas à nossa análise de hoje, onde a gente vai rastrear como aquela comida rústica de sobrevivência mesmo das trilhas históricas do Brasil acabou evoluindo para uma das gastronomias mais celebradas do planeta. É uma jornada e tanto, viu? Saindo lá da poeira das expedições antigas, indo parar direto nas mesas requintadas da alta gastronomia. Só de bater o olho no mapa da nossa culinária já dá para notar a imensa diversidade que a gente vai explorar hoje pelas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. É muito vibrante. Cada região e cada prato típico contam uma história super profunda de adaptação, revelando as raízes de um paladar absurdamente rico e misturado. Bom, vamos para a nossa primeira parte, a grande mistura, focando nas matrizes e na imigração. Olha só, tudo começa com uma base riquíssima. A gente tem aquela tríade fundamental, né? Indígena, portuguesa e africana. Mas a coisa fica maravilhosamente complexa quando chega uma onda gigante de imigrantes do mundo todo, trazendo novos sabores e técnicas. O impacto das chegadas ao Brasil a partir do século XIX foi fora do comum. Os alemães lá no sul, em 1824, trazendo carnes defumadas e a cultura da cerveja. Depois, lá por 1860, os italianos introduzindo aquelas massas fartas e, claro, os franceses, que deram uma baita elevada na cultura local com cardápios sofisticados e o hábito maravilhoso do vinho. Falando nisso, quase dá para sentir o cheiro daqueles pães rústicos e das massas frescas saindo das cantinas italianas, fazendo um contraste lindo com a elegância da viticultura francesa que também estava aportando por lá. É basicamente a fusão perfeita entre a fartura do campo e o requinte da cidade. Seguindo em frente, entramos no coração do interior com a essência da cozinha caipira. Imagina a situação dos bandeirantes lá no passado. O pessoal estava sempre em movimento, desbravando o interiorzão do Brasil no meio daquela correria e expedições. A dieta deles tinha que ser prática, apoiada no que era fácil de plantar e colher rápido, tipo o milho e a mandioca. E a proteína vinha de criações pequenas que podiam ser transportadas sem dor de cabeça, como porcos e galinhas. Era a mais pura e simples necessidade de sobrevivência, ditando as regras do que ia para o prato. E por falar em sobrevivência, pense em como conservar tudo isso numa época em que nem se sonhava com geladeira. Pois é, eles desenvolveram um processo super engenhoso, de 5 etapas. O truque de mestre no final era guardar a carne de porco já cozida, submersa, inteirinha na própria gordura derretida. O resultado final de toda essa manobra é a nossa famosa carne de porco na lata. Uma tática nascida puramente para não deixar a comida estragar, mas que, ironicamente, aprofundava tanto o sabor que virou uma tradição cultural amadíssima. Tão amada que até hoje a gente consome e muita gente trata como um autêntico produto gourmet. Agora a gente muda completamente de ares e vai para os sabores da costa caiçara, explorando as riquezas litorâneas. A mudança de cenário aqui é drástica. Saem as carnes densas e os preparos pesados lá do interior e entra a brisa do oceano, ditando uma culinária super focada em peixes frescos. Cercada por essa fartura toda, a tradição caiçara usa frutos do mar à vontade, misturando com batata doce, inhame e plantações costeiras, sempre com aquela influência gigantesca do conhecimento dos povos indígenas locais. Mas o detalhe mais fascinante disso tudo, com certeza, envolve química. Alguém aí já ouviu falar do peixe azul marinho? É um prato incrível e um patrimônio cultural imaterial lá de Ubatuba. O que acontece é que o tanino da banana verde reage com a panela e os ingredientes durante o cozimento e transforma aquele caldo de peixe num tom azul marinho vibrante e marcante. É muito interessante. Voltando para a cidade grande, chegamos à nossa metrópole gastronômica, a São Paulo Global. Foi no meio daquele caos e da agitação do centro de São Paulo que as coisas realmente ferveram. Aquelas tradições antigas, tanto as rurais quanto as litorâneas, simplesmente colidiram de forma espetacular com uma explosão de imigrantes do mundo todo. É uma linha do tempo impressionante. A gente vê a ascensão das cantinas italianas a partir de 1874 por bairros como Bexiga e o Brás e acompanha isso até chegar no marco histórico de 1908, quando o navio Casato Maro atracou em Santos, trazendo os primeiros imigrantes japoneses. E olha, a chegada desses imigrantes japoneses foi um divisor de águas absoluto. Eles trouxeram uma filosofia rigorosíssima de valorização de ingredientes frescos e introduziram o domínio magistral dos 5 sabores. Foi com eles que o umami, aquela profundidade saborosa fantástica, entrou de vez e mudou para sempre o nosso cenário culinário. Então imaginem juntar toda essa história.
As raízes rústicas da comida caipira, a fartura reconfortante das massas italianas e a precisão impecável dos japoneses. Essa fusão toda formou exatamente a alta gastronomia que a gente vê hoje. É o que abriu o caminho para restaurantes de fusão maravilhosos, que são reconhecidos mundialmente e têm até estrela no Guia Michelin, como os clássicos DOM e o Mani. E para fechar a nossa viagem de hoje com chave de ouro, subimos a serra para a tradição de Minas Gerais. Lá nas Montanhas Mineiras, o impulso inicial veio com tudo no século XVIII com a Corrida do Ouro. Nessa fase, quem segurava a onda da sobrevivência eram os tropeiros. Eles aguentavam jornadas super longas transportando produtos secos e que não estragavam fácil, como a farinha de milho e a cachaça. Mas a grande virada aconteceu quando o ouro acabou. A região conseguiu se reinventar e fez uma transição brilhante para a agropecuária, focando pesado nos laticínios e em grandes plantações. E graças a essa transição, a gente foi presenteado com aquele perfil de sabor mineiro que é inconfundível. Sabe aquela comida que abraça a gente por dentro? Pratos super confortáveis de cozimento lento, como uma canjiquinha maravilhosa, queijos locais que não tem igual em lugar nenhum do mundo e, lógico, a mão pesada no trio que não pode faltar: alho, cebola e temperos verdes frescos. Para encerrar nossa análise, fica uma provocação para a gente mastigar e pensar um pouco. Como é que essas refeições rústicas, feitas literalmente na poeira da estrada e motivadas pela mais pura necessidade de sobrevivência dos bandeirantes e tropeiros, acabaram sendo exatamente as fundações de uma das cozinhas de fusão mais chiques e sofisticadas do mundo hoje? É de impressionar. A história definitivamente se constrói e se prova através da comida. Até a próxima, pessoal!